E hoje eu vou falar do curso da mesa radiônica, quântica, psicotrônica de Arcanjo Miguel. A gente vai falar da versão desse curso que vai ser agora, esse ano, né? A gente vai falar da versão sintonizações e egrégoras. Então, eu vou falar um pouco do que você pode, né? Você sendo terapeuta vibracional da mesa radiônica, quais são as vantagens, né, de ser ali um terapeuta. Então, a primeira coisa, vamos supor, você pode ler, né? Você aprende a usar o pêndulo. Aqui eu estou com uma versão do pêndulo de madeira, né? Mas tem vários tipos, tem de metal, né? De pedra, de cristal. E esse aqui eu gosto de madeira, né? Ele tem dentro tem umas bolinhas, né? Que é de chumbo, que ajuda a fazer a limpeza energética. Então, o pêndulo, a radiestesia, quando você aprende a convencionar o pêndulo com a sua energia, e só o pêndulo em si, sozinho, você já consegue fazer várias leituras, né? Assim como fazer várias perguntas, né? Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que finge ser sua amiga ou seu amigo, e aí você pode ver se essa amizade está realmente, se é verdadeira, se é favorável, né? Às vezes você pode estar sendo enganado. Então, o pêndulo, ele por si só, né, o trabalho do pêndulo, você consegue ver muitas coisas, né? E perguntar várias coisas, ter respostas, né? Então, é muito bom. Aí, depois que você aprende a convencionar, né, a programar o pêndulo, você pode também trabalhar com a mesa radiônica. Aí você vai trabalhar com a geometria sagrada da mesa radiônica e vai fazer outras sintonizações através do uso através, vamos dizer assim, de você conciliar o uso da radiestesia com a radiônica na mesa, né, dentro da mesa desse trabalho com as ondas, né, rádio, ondas, né? Então, energias que são ler as energias, né? Ler como elas estão, se está favorável, se não está, se está bloqueado. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do que eu posso ler através do pêndulo com a mesa radiônica. Então, a gente pode ler de tudo. Vou falar o que eu costumo ler com o tratamento da mesa radiônica, que é muito legal. Então, eu posso ver se há energias que te atacam externas, né? Vamos dizer assim, ataques externos, como energia de inveja, demandas, né, energéticas, energias contrárias, né? Às vezes, você está sendo atacado pela sua própria subpersonalidade de vidas passadas, que está contra você. Então, é legal que você vai ver desde assim, magia de sombra, se tem obsessores, se você está sendo obsediado, miasmas, larvas astrais, formas, pensamentos, se tem ali implante extrafísico, né, de baixa vibração, se tem um implante que está te incomodando, se tem alguma placa, se você está chipado, tudo isso dá para ver, né, na mesa radiônica. Se você está recebendo muita energia de inveja e você não está se protegendo, porque energia de inveja existe, né, mas será que você está aprendendo a criar um campo, né, magnético para se proteger? Então, tudo isso dá para ver também. Se você está incorporado de você mesmo, da sua alma, da sua energia. E assim vai. Nessa lista aqui eu vou falar alguns, são 46 itens que você pode, né, tanto ver, por exemplo, se está favorável você fazer tal projeto, quantos por cento favorável, se é uma conexão de alma, né, às vezes a gente, será que eu devo fazer isso, trabalhar com isso? Será que eu devo trabalhar com terapia? Será que não? Será que eu devo trabalhar numa empresa, né? Então aí aprendendo a incorporar de você mesmo, da sua alma, do seu sol, né, que é a sua alma, você pode então fazer essa leitura e ver aqui o melhor caminho a tomar, né? Então é legal também. Às vezes você vai fazer uma viagem, né? Às vezes quando eu vou fazer uma viagem, estou em dúvida, eu consulto na mesa, eu falo assim, deixa eu ver com o pêndulo, será que está favorável nesse dia fazer essa viagem? Então é legal, porque a gente, além de olhar a previsão do tempo, né? Lógico, eu sempre olho a previsão do tempo também, o pêndulo vai dizer se tem alguma coisa bloqueando, se está tudo bem, se está favorável, chegar naquele lugar e se eu estou conectada com a energia do ambiente, né? Porque às vezes a gente pode estar contrária aos elementais do ambiente. Então, tudo isso também você consegue ver na mesa. Olha que legal, né? Olha quanta coisa que você pode fazer com a mesa radiônica. Muito bom, porque você vai, né? Você vai aprendendo a ler e a se defender melhor também, né? E na mesa radiônica, além de você fazer a leitura, você pode fazer os desbloqueios, né, que é muito importante, desbloquear a ação de uma energia contrária a você.
cortando a ação dessa energia através do uso da geometria sagrada, né, do Santo Graal. Assim, são várias conexões, mas vamos falar mais da geometria. Então, a geometria sagrada, ela vai reorganizar suas energias. Você pode usar para reorganizar, por exemplo, a vibração, a sua frequência, ver se você não está carregando algo que não é seu, quando às vezes você não percebe. Às vezes tem gente que já percebe logo, né? Quando você está, às vezes está com uma angústia, não é seu, é de uma outra pessoa e você está carregando aquilo. Então, na mesa dá para ver e dá para desbloquear, tirar isso, dissolver, transmutar. E aí você aprende a liberar o que é dos outros, liberar os outros também, porque às vezes você está segurando as pessoas, né? Pode ser o contrário. Então, fazer a liberação da alma dos outros, da energia dos outros, né? Então, também, você vê, além de você fazer a leitura daquilo que você deseja saber, você pode fazer ativações, primeiro faz os desbloqueios e depois as ativações. Então, tem ali as fases da mesa radiônica, né? Então, normalmente, qual fase que é? Vou me sintonizar com a egrégora da mesa e as minhas sintonizações pessoais, a minha força, luz, tal, a minha alma, né? Então, sintonização, vai entrar a minha incorporação de mim mesmo, da minha alma. Então, é a primeira coisa. Então, primeiro passo da mesa, sintonizar legal, né? Tô bem sintonizada. Aí, né, tô bem neutra também, para poder ler a energia de uma forma legal. Aí, depois que eu tô bem sintonizada, eu vou fazer a leitura. Aí a leitura, ela entra desde a leitura energética, espiritual, mental, emocional e vibracional. Então dá para fazer, são várias leituras, né, que você consegue fazer com a mesa radiônica. Ainda dá para perceber dessa vida e vidas passadas, né? De outras dimensões também aparece. Conforme você vai treinando, isso vai aumentando. Então vamos lá, fases da mesa. Sintonizei. Aí depois que eu sintonizei, eu faço a leitura, aí anoto aqui no relatório, né? Então, por exemplo, estou aqui com o relatório, anotei no relatório tudo que está bloqueado. Aí dessa vida, vidas passadas, pode ter mais algumas coisas, vai fazendo um rascunho aqui, né? Aí depois que eu, então, sintonizei, fiz a leitura, aí vou fazer os desbloqueios com a geometria sagrada e o pêndulo, né? O pêndulo, ele faz também. Então, em sentido anti-horário, você vai quebrar essas energias. É lógico que tem várias, dependendo da leitura, precisa fazer mais algumas coisinhas, mas em resumo é isso, né? E depois que limpou, que desbloqueou, aí a gente vai fazer as ativações. As ativações, então a gente tem ali já 4 fases da mesa, que é bem legal, sintonizou, leu, desbloqueou e ativou. Olha que legal, são esses 4 passos. Nesse novo curso da mesa radiônica, a gente vai trabalhar, treinar, o que eu vejo que os terapeutas têm dificuldade, é a sintonização, se sintonizar. Então, o seu cliente, né, você que é terapeuta, ele chega, todo cliente ele vai ter conexões diferentes das suas, ou ter trabalhado com outras linhas diferentes, né? Então, o terapeuta da mesa radiônica, ele tem que conhecer um pouco de cada linha de trabalho. Egrégoras, sintonizações, além dos símbolos radiônicos. Então, se chega, por exemplo, chega com a pessoa, uma entidade que quer ajudar, um orixá, por exemplo. Então, eu tenho que saber se aquela entidade, né, normalmente, ultimamente, quando aparece para mim, ele veio ajudar, mostra alguma coisa, tal. Então, a gente vai lá usar, normalmente aparece para mim o orixá de cura, né? Então, eu vou lá, ele me ajuda a mostrar que tem alguma coisa presa, né? Às vezes aparece mestre ascensionado, que vem com a pessoa, que a pessoa já tem uma conexão. Então, eu preciso conhecer essa sintonização. Será que esse ser que apareceu, ele está expandido ou ele está contraído? Então, isso também é um treino, né? A gente vai treinando. Será que essa entidade que apareceu está tentando me enganar? Pode acontecer também, né? Às vezes tem uma entidade zombeteira que está ali, né, com brincadeira, sorrateira e zombeteira, querendo ali te enganar, né? E muitas dessas entidades, elas trabalham através da nossa vaidade. Por isso que tem que ter vaidade zero, né? No sentido do trabalho da mesa, tem que ter ali uma neutralidade. Então, estar bem incorporado de você mesmo e saber o que é seu e o que não é. Então, às vezes tem entidade que fala coisas assim muito grandiosas, aí eu já desconfio, que é coisa muito assim estupenda.
Aí eu falo assim, nossa, isso aí tá meio estranho, né? Normalmente uma egrégora, uma linha de trabalho, elas são mais leves e mais tranquilas, né? Elas vêm para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Não fica trazendo muita coisa na sua mente, né? Então, quando traz muita coisa no mental, significa que tem que tomar cuidado, tem que estar com o pé atrás, né? Será que aquilo é verdadeiro ou não? Será que aquilo, né? E aí, além disso, além das linhas de trabalho, de sentir o que está vindo no trabalho, existe também, o que eu vejo muito, são partes da pessoa que estão presas, bloqueadas ou doentes, até a alma da pessoa, ou subpersonalidades, né, de vidas passadas. E aí parece uma entidade, mas não é. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar, né? Essa subpersonalidade de vidas passadas precisa ser tratada, né? Quando revela a mesa radiônica na leitura, revela o que está preso. Então, se apareceu na vida passada algo preso da pessoa, significa que tem uma parte da alma dela presa e precisa ser resgatado. E aquilo está emandando uma energia, né, de doença, de distúrbio, de sofrimento. Então, é necessário realmente fazer ali esse tratamento. Então, por isso que é importante entender. Será que você entende? Você que trabalha com a mesa radiônica, o que vem, uma entidade legal que vem com a pessoa, que tem uma vibração boa, uma frequência expandida, que vem realmente para mostrar algo que a pessoa não vê. Às vezes aparece o mentor da pessoa dando umas orientações, né? Para mim falar o que a pessoa precisa ouvir, e aí eu tenho que ficar brava, assim, fazer firme, né, assim, uma energia, e eu até brinco, falo, olha, não sou eu, o mentor mandou cascar aqui você hoje, mandou falar o que você não está fazendo, que você tem que puxar a sua orelha. Aí o mentor fala, então, né, saber quando é o mentor da pessoa. Quando a gente também não deve falar, tem coisas às vezes que a pessoa não está pronta para ouvir, o cliente, né, a pessoa que está se tratando, então, e passo a passo. Então, são várias coisas, né, não é só aprender o pêndulo e só aprender os símbolos radiônicos, né, essa sensibilidade da sintonização, de você entender as egrégoras, as diversas egrégoras que existem e que vão trazer ali uma diferença, vai enriquecer o seu trabalho. Se você já é um terapeuta holístico de outra área, então a mesa radiônica ela vai complementar. E às vezes não tem assim a pessoa às vezes quer uma explicação lógica, né? Às vezes tem por exemplo, quando a gente trabalha karma, e quando a gente trabalha subpersonalidades de vidas passadas, né, tá preso, às vezes tá lá, por exemplo, eu trabalho uma mãe que tem 2 filhas, né, e ela é muito apegada, então segura ali em várias vidas, elas tinham muitos processos kármicos, e é lógico que elas vieram na mesma família para ter ali aquele resgate bom, né, e aí só que prenderam é como se fosse até uma boneca russa, né? Aquela que uma tá dentro da outra, tá tão presa uma na outra e aí vai soltando. E às vezes uma atacando a outra, né? Elas se amam, mas ao mesmo tempo tem aqueles ataques. Então, essa energia a gente precisa ver. Será que é alguma coisa de vidas passadas? Será que é uma carga ancestral? Ou será que é algo agora? Ou será que é algo externo ainda, uma energia que vem, né? Normalmente quando a pessoa também é muito apegada, não entende o que é amor, né? E o que é apego, ela vai ter muitos processos ali de carregar coisas que não é dela. O apegado, se você é o apegado, você ainda está se nutrindo ainda de coisas da vertical que a gente fala, das situações, da alma dos outros, né? Então você está ali perdido, né, nessa situação. Então é legal que na mesa radiônica, com a pessoa que é terapeuta, ela vai trabalhando. Então a espiritualidade, quando eu trabalho, e nesse curso também, ele vai ser bem forte, né? Porque a gente vai trabalhar várias linhas. Então, às vezes, vamos supor, a pessoa precisa... vou dar uma ideia, precisa fazer lá um exemplo, né? Vai precisar fazer o resgate das partes da alma. Aí vai trabalhar com as egrégoras dos xamãs, os pajés, os espíritos da natureza. Então a mesa radiônica ela é eclética, ela não tem preconceito, ela trabalha com várias linhas e aquilo ajuda muito, entendeu? Então é bem legal porque é muito, assim, é muito salutar, né? A pessoa se sente mais saudável. Então é muito gostoso trabalhar com a mesa radiônica. Às vezes não, muitas vezes, o que está preso em vidas passadas, vamos supor, quer ver um exemplo do que eu já tratei, tratei uma médica há muitos anos atrás, né, e aparecia ela numa outra vida,
andando com uma outra pessoa, né, como se fosse parecido com aqueles mormons, né? Então, só que ela estava presa. Quando levanta, porque ficou preso uma parte da alma dela. Então, aí a mesa radiônica, eu não tenho conhecimento sobre mormons, né? Mas aí o mentor ajuda e aí a gente solta. E aí a pessoa resgata a parte da alma. Então é bem interessante, entendeu? Porque vai aparecer coisas que às vezes a gente desconhece, mas com a técnica certa, a gente estuda o que significa, né? Aquelas duas pessoas andando junto, vai estudar aquele assunto, né? E por que ficou preso ali? Por que a pessoa está presa? Porque tem uma parte da alma presa, um conhecimento, né? O corpo astral que traz ali a força anímica, ficou presa. Então a gente vai resgatar isso, resgatar, curar. Então tem vários processos. Então vai depender, às vezes a alma está fragmentada, a alma está perdida, a alma está roubada, a alma está magiada. Tem várias maneiras de ver. Tem várias, né? Está encantada, às vezes tem um encanto, ficou presa. Às vezes, né, tem um aprisionamento de várias formas, né, existe. Então, que é aquilo que quando você vai trabalhar, o que interessa é, então, trazer aquilo que é da pessoa de volta, mas de uma forma saudável, né? Colocar para tratamento. Então, vai depender. Às vezes tem pessoas que têm sintonizações com os pleiadianos, por exemplo, com os arcturianos. E aí aparece a egrégora, né? Então, aí eu estudei o que significa cada energia. E aí ter o cuidado, por exemplo, se essa equipe de pleiadianos que está vindo é de uma frequência elevada e que se vai funcionar para essa pessoa. De repente pode ser, você está se conectando com algo que está com uma frequência baixa e que está levando a alma dessa pessoa para um outro lugar. Então é um trabalho muito delicado também, porque você está trabalhando com almas, né? Você está trabalhando com a energia da pessoa, com a essência, né, com o âmago. Então isso tudo tem que ter um cuidado muito grande. Para fazer isso, eu tenho que estar bem sintonizada, incorporada de mim mesmo, primeiro, da minha alma, saber o que eu sou, né, a minha energia, o que eu estou fazendo. Então esse desenvolvimento, né, estou trabalhando com esse desenvolvimento humano sem carregar as pessoas, ensinar você a fazer o mesmo, para você ficar livre. Então, normalmente, se você é um terapeuta holístico, vibracional, que seja, e você tem bastante mediunidade de cura e sua prosperidade financeira está bloqueada, é batata, assim, ó, na lata, que eu já te falo que sem ler que você está carregando os outros no seu corpo físico, você engoliu o karma dos outros, dá para ver na mesa também, né? Engoliu o problema dos outros, você acha que você vai curar os outros, vibra na arrogância, na soberba, na prepotência. Então isso vai fazer com que você fique entupido. Aí você fala, nossa, mas eu estudei, eu sei isso, eu sei aquilo, eu fiz curso não sei com quem. A pessoa fala para mim, né? A pessoa liga e fala, mas eu fiz curso, como é que eu posso estar assim? Mas tá, porque você não entendeu a sua espiritualidade. Então é uma coisa que acontece na mesa radiônica e tem então, agora, posso provar? Não posso provar. A pessoa sente a diferença. Os meus clientes sentem a libertação, sentem o processo. Então, vai ter uma liberação. A alma da pessoa retorna, a pessoa se sente completa, a pessoa ela fica mais esclarecida, ela consegue tomar melhores decisões. Então, vai saber pelo resultado, pela confiança no meu trabalho e o resultado que ela tem, né? Então, vaidade tem que ser zero, você tem que tirar. Por exemplo, se você ainda que é terapeuta, você é um terapeuta vibracional, holístico, o que seja, e você ainda está carregando parte da alma dos outros, pode ser que você ainda não se curou. Você se sente culpado de algum processo do passado ou de outras vidas. E para justificar que você é uma pessoa boa, você carrega parte da alma dos outros. Você acha que vai curar, que você tem que, para acabar com aquele karma, né? Aquilo que você fez de errado, você tem que passar por muito sofrimento, 200 anos sofrendo. Não é verdade, não é verdade. Tanto é que nas iniciações, quando a gente inicia, por exemplo, no Magnify Healing, que é uma iniciação maravilhosa, você ganha de presente ali o seu karma redimido e apagado até aquele momento do curso que você fez. Aí vai depender da sua postura dali para frente. Então, o karma mal resolvido, o seu karma mal resolvido, vai trazer uma projeção. Aí o que acontece? Você está preso num passado, você ficou aprisionado em alguma questão, algum bololô que aconteceu, certo? E aí você trabalha
trabalha com as terapias e não vai para frente, não consegue ter cliente, está preso. Por quê? Porque você está preso lá ainda no passado. Então, se você não cura isso, você não consegue trabalhar com as outras pessoas. Porque aí você está colocando, a sua alma está lá atrás, né, presa, vamos dizer assim, na linha do tempo, né? E você se preenche da alma dos outros. E aí né, dá ruim, que o pessoal fala, aí não flui, a sua energia não vai, você não consegue. Então, por isso que precisa saber bem o que é seu e o que é do outro. Se é do outro, já fala, é do outro, não é meu, então eu não vou carregar. Se é meu, é o que é meu, eu vou me sentir bem. Se é minha alma, eu já curei a minha alma, estou tranquila comigo, estou entendendo. É um caminho, né? Um caminho de evolução, um caminho da alma. Então, se você está carregando uma coisa que não é sua, um peso, quer resolver, se intromete nos processos dos outros, não sabe ter neutralidade, vai dar ruim. Então precisa aprender a fazer essa diferença, fazer essa conexão. Por exemplo, começou, quer ver, um exemplo muito comum que acontece com os terapeutas, né, e pessoas que têm mediunidade assim mais aflorada. Quer ver? Eu vou falar. Será que já aconteceu com você? Você vai atender uma pessoa, por exemplo, você vai atender uma pessoa amanhã às 16. Faz de conta, né? Você vai atender um dia à tarde. Um dia antes ou 2 dias antes, a pessoa já está agendada, o seu cliente. Aí você começa a ter sensações, você começa a ter, por exemplo, peso nas costas, começa a ter dor no útero, começa a ter peso na barriga, às vezes parece que tem um cabo no seu umbigo, parece que tem uma sonda atrás das costas. E isso tudo é porque você não entendeu o que é seu e o que é do outro. A hora que o seu cliente agenda com você, você já começa a carregar ele, porque você não se curou. Entendeu? Das suas coisas passadas. É batata. Já aconteceu comigo, né, no começo, e aí eu fui indo até aprender a não fazer isso com o meu corpo. Porque o meu corpo não é um fio terra, meu corpo não é um hospital. Então eu não devo fazer isso. Aí eu fui me curando, entendi, me absolvi de processos, né? E aí fico neutra. E quando a pessoa às vezes o cliente está muito desesperado, ou então, por exemplo, a alma da pessoa. Quando a pessoa vai agendar comigo e a alma da pessoa está desesperada, às vezes eu já vejo a alma da pessoa presa e a alma da pessoa gritando, aí o que eu faço? Eu já mando uma vibração, né? A pessoa agendou, eu já coloco uma vibração, já dou um ultimato e coloco a pessoa em tratamento, e quando ela vier a gente termina o restante. Então, eu já não trago isso para o meu corpo físico, nem para o meu ambiente físico, entendeu? Então, isso tudo é uma prática e que muita gente não tem. A pessoa mistura tudo e passa mal, atende uma pessoa, aí no outro dia dorme o dia inteiro, porque ficou mal, né, porque não entendeu. Então, essa postura. Então, trabalhar com a mesa radiônica tem que saber mesmo, ter uma boa incorporação de si mesmo, ter uma ótima sintonização, entender várias linhas de trabalho, para poder ter essa autonomia, né, para poder sendo neutro, né, não tendo ali certo ou errado, ter uma neutralidade. Aí assim você vai conseguir produzir, né, o salto quântico e também na energia das pessoas, né, a pessoa transcendendo aprisionamentos mentais, emocionais, vibracionais de segunda, terceira, quarta dimensão. Então isso é bem interessante de saber. Você quer saber mais informações sobre o tratamento com a mesa e o próximo curso? Fala comigo pelo WhatsApp 11 992 38 7731. 11 992 38 7731. Você me encontra também nas redes sociais como Espaço Sônia Nóbrega. No canal do YouTube tem vários materiais, né? Eu faço muitas lives com muitas explicações e também orientações com a mesa e o tarô dos anjos. Você pode me acompanhar no canal do YouTube Espaço Sônia Nóbrega. Vou repetir para você o meu WhatsApp. São Paulo, e se você quer receber também a sua apostila roteiro do curso, já está pronta, você fala comigo e eu te envio por e-mail para você conhecer tudo o que vai acontecer durante o curso da mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel e essa versão sintonizações e egrégoras, né? E a incorporação de si mesmo também. Os nomes são longos, né? Então eu sou a mentora espiritual Sônia Nóbrega, terapeuta também vibracional da mesa radiônica, taróloga. Para falar comigo, você fala pelo WhatsApp ou nas redes sociais. Então, 11 992 38 7731.
11 992 38 7731. Viva o seu melhor, vive em alto astral, prazer de viver mais. Namastê e até semana que vem.